Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo. Quero deixar claro que esse aqui é um vídeo totalmente amador. Mas nós temos o objetivo de talvez ensinar alguma coisa ou fazer com que você possa fazer uma cerveja melhor, ok? O assunto hoje é água, água de processo, água para fazer cerveja no geral, né? Vamos falar sobre dureza total, alcalinidade e alcalinidade residual, ok? Água superficial é aquela proveniente de lagos, rios, barragens e represas. Essa água geralmente é rica em material orgânico, poucos elementos e sais minerais. É uma água com muito oxigênio, uma água que geralmente tem que ter um tratamento forte e pesado, né? A concentração de seus elementos variam bastante na época de chuva em relação à época de seca. Água subterrânea, ela sempre está no fundo da terra, né? São os lençóis freáticos e assim por diante, onde choveu, a água bate no solo, penetra e sai arrastando os minerais, né? Vai desgastando os minerais e carregando com ela os minerais por onde passou. Então ela é uma água com bastante elementos, mais elementos do que a água superficial e mais sais minerais. Mas em compensação é protegida no quesito microbiológico, tem pouco oxigênio e é uma fonte bem segura. Um assunto agora que eu gostaria de comentar. A gente vai nas cervejarias e pouca gente se preocupa em ler a portaria MS 2914 de 2011, vídeo aqui atrás. Eu acho interessante que todo mundo desse uma lida que mexe com alimento para consumo humano, para ficar bem informado sobre as nossas responsabilidades perante a água, ok? Precisamos falar um pouquinho sobre pH. Eu vou explicar de uma forma simples, da forma que é necessária para esse vídeo e no geral no dia a dia para as pessoas que trabalham em cervejarias. O pH é uma régua que vai de 0 a 14, 7 é neutro, não é ácido nem básico, de 7 para baixo é ácido, de 7 para 14 é alcalino ou básico, que é a mesma coisa. No caso do ácido, quanto menor o número de 7 para baixo, mais forte é o caráter ácido. E de 7 a 14, quanto maior o número, mais forte é a base. O caráter básico, ok? Beleza? Precisamos para esse vídeo memorizar que o pH ótimo de uma mistura de 5.2 a 5.6, de uma fervura de 5.1 até 5.3 e na cerveja pronta o pH é de 4 até 4.2. Então, o que é dureza total? A dureza da água vem através do cálcio e magnésio que se encontram na água. A dureza é composta conforme a figura 2 aqui atrás, ok? Dureza total, ela é composta por duas outras durezas, a dureza de carbonato e a dureza de não carbonato. E a dureza de carbonato aumenta o pH, vai para a área alcalina, é a tentativa sempre. Os carbonatos empurram o pH para cima e a dureza de não carbonatos reduz o pH, ok? Eles tentam empurrar o pH
para o número menor, ok? Essa é a tentativa deles. A dureza de carbonatos, ela é, como toda dureza, é formada por cálcio e magnésio de início. Você vê, tem um carbono e sempre oxigênio, quando é carbonato. Quando é bicarbonato, que se inclui também nessa lista, é formado de cálcio ou magnésio, um hidrogênio, carbono e oxigênio. Já no caso da dureza de não carbonatos, sempre tem o cálcio e o magnésio primeiro, depois tem um não metal, ametal, que pode ser um cloreto, sulfato ou um fosfato, ok? Então, isso é basicamente a dureza total. Agora, o cálcio e o magnésio é encontrado em maior proporção nas águas de consumo, mas isso não quer dizer que possa ter outros elementos que auxiliam na formação da dureza, que são os elementos da coluna 1A e 2A da tabela periódica. Por exemplo, sódio, potássio e assim por diante. Mas na literatura tradicional, a gente sempre foca só em falar que é o cálcio e o magnésio. Beleza? Vamos lá. Dureza total, então, pelo que a gente entendeu, dureza de carbonatos e dureza de não carbonatos. Vou ler um negócio muito importante aqui que nós já falamos. Se não falamos, vai ficar falado. A dureza temporária é gerada pela presença de carbonatos e bicarbonatos, que podem ser eliminados por meio de fervura da água. Então, a dureza de carbonatos, ela é temporária, porque através de fervura, aquecimento da água, ela desaparece, ok? Vamos falar desse jeito para não termos que entrar nesse assunto. Agora, o grau de dureza da água. Temos, primeiro, água muito mole, média dureza, dura, muito dura. Agora, as unidades, a gente tem que saber mexer, porque às vezes está em ppm, às vezes está em dureza alemã, às vezes tem miligrama por litro, né? Então, nós precisamos saber converter uma para outra. Para isso, vide aqui a figura 3. Você vê que uma dureza alemã corresponde a 17,8 ppm de CaCO3 por litro, que é a mesma coisa que o miligramas por litro, ou uma dureza alemã também, ela corresponde a 10 CaO por litro, ok? Para fazer essa mudança, nós podemos fazer por regrinha de 3, que eu acho que é a forma mais simples e mais segura, né? Principalmente para quem está iniciando. Vide exercício aqui atrás, o exercício 2. Então, 20 durezas passaram para a unidade de ppm. Então, uma dureza corresponde a 17,8 ppm. 20 durezas corresponde a X. Estão vendo? Fazer uma regrinha de 3 aqui e você vai achar então 20 durezas alemãs em ppm. Posso fazer isso o inverso, tentar achar a dureza alemã, né? Então, antes que a gente prossiga, precisamos falar um pouquinho sobre os carbonatos. Quando estamos em pH baixo, ácido, geralmente ele está como gás carbônico aquoso, ok? Quando estamos com pH de 6 a 10, nesse pH ele está em forma de bicarbonato. De 10 para frente está em forma para cima, né? Mais básico. Então, pH mais alto que 10, temos carbonatos. Então, dependendo do pH ou da situação, ele está em formas diferentes.
Então, a alcalinidade, né? Segundo Reis, né? A literatura alemã, é medida a concentração alcalina através da quantidade de bicarbonatos que ele fala que são indesejáveis na água porque elevam o pH e tiram o pH do ponto ótimo dele na mostura, ok? Agora no Brasil e nos Estados Unidos, se fala alcalinidade da água, são os íons hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos. Então, ele fala em bicarbonatos porque nesse range que ele provavelmente trabalha, esse conjunto, né, tem forma de bicarbonato, ok? O que eu quero dizer agora também? Existe um tampão da água, que é o conjunto de carbonatos, bicarbonatos e o gás carbônico. E temos um outro tampão que é do malte, que são os fosfatos. Então, quando eu coloco água na tina de mostura, depois eu coloco o malte moído, coloco para mexer. Então, esses dois tampões vão começar a entrar em ação na tina de mostura. O que vai acontecer? Eles vão começar a reagir entre eles. Então, o conjunto de carbonatos, bicarbonatos e o CO2, vamos imaginar esse pacote, vai reagir com os fosfatos do malte. Então, os carbonatos da água vão reagir junto com os fosfatos. Nesse caso, então, temos um tampão, um puffer, que é da água, e temos um puffer que é os fosfatos do malte. Então, resumindo, temos dois tampões. Agora, vamos conversar um pouquinho o que é puffer ou tampão. É uma situação onde uma solução ela é tamponada. Ela quer dizer o quê? Que não vai ter uma facilidade se a gente adicionar ácido ou base e ela vai alterar seu pH com facilidade. Ela vai tentar manter esse pH constante. Então o puffer é para que não tenha uma alteração de pH. É só se no caso fosse uma proporção, adição muito grande de um ácido, por exemplo. Agora nós conversamos sobre a alcalinidade no geral e já começamos a conversar um pouquinho sobre a reação do conjunto de bicarbonatos, carbonatos que vão reagir com os fosfatos. O que acontece? Nessa reação que ocorre na tina de mostura, vai ocorrer a precipitação de carbonatos, né? Que vão sair para fora vamos dizer, das reações, e vai ter liberação de hidrogênio, que teoricamente eleva o pH. Então, se tenho precipitação de carbonatos e tenho a liberação de prótons de hidrogênio, meu pH teoricamente vai subir. Então aqui um comentário. Para obter uma baixa alcalinidade resto no mosto, cervejarias podem adicionar cálcio ou magnésio em forma de sais, usar a acidez do malte escuro para reduzir o pH. Então, nesse último quesito do malte, eu não vou entrar nesse vídeo, não vou comentar. Mas o que ele está falando aqui, que se eu colocar cálcio ou magnésio, o pessoal prefere colocar cálcio, por outro motivo que a gente também vai discutir um dia, para que tenha o suficiente cálcio para ocorrer o quê? As reações, porque a reação precisa muito de cálcio. E se faltar cálcio, vai ficar o quê? A sobra de bicarbonatos ou conjunto de carbonatos que elevam o pH. Enquanto tem cálcio, o que acontece? Ocorre a reação
os bicarbonatos ou carbonatos, ou como vocês vão querer chamar, vão precipitar e formar hidrogênio, e teoricamente você vai manter o seu pH no ponto ótimo para fazer a mistura. A gente falou que o conjunto de carbonatos e bicarbonatos reagem com os fosfatos, mas nem sempre a proporção é igual do cálcio e dos fosfatos para ocorrer as reações necessárias. Então sobra uma quantidade de bicarbonato e, consequentemente, esse bicarbonato vai subir o pH da mistura. Então, segundo Narcís, quanto mais alta a alcalinidade resto ficar na mistura, mais forte agem os bicarbonatos e mais alto ficará o pH da mistura. Olha lá. Então, isso que agora nós estamos falando é alcalinidade residual. É o que sobrou do conjunto de carbonatos e bicarbonatos e gás carbônico, né? Então, é o que sobrou que não reagiu. É a alcalinidade resto, né? Existe uma fórmula, vide aqui, que você pode calcular a alcalinidade resto, né? Porque ela é extremamente importante para a tua cerveja final. Então, segundo o nosso amigo Narcís, ele diz o seguinte, que cerveja do tipo Pilsen, que tem o perfil Pilsen, não pode ter mais do que 2 durezas alemãs de alcalinidade resto. E para cervejas lagers, no geral, sim, tem que ser abaixo de 5 durezas alemãs. E essa dureza, no cálculo, pode dar negativo nesse cálculo que vocês estão, nessa fórmula que vocês estão vendo aí. Se der negativo, não tem problema, ok? Então, resumindo, o que eu queria passar para vocês é isso. Nós falamos resumidamente, inicialmente, do pH, para a gente entender o resto. É uma régua de 0 a 14, 7 neutro, para baixo de 7 ácido, para cima básico. Falamos dos pHs ideais para algumas etapas do processo e depois entramos realmente no assunto que eu pretendia começar a falar, que foi a dureza total. A dureza total, nesse resumo, pode-se dizer que é formada de carbonatos e não carbonatos. Os carbonatos sobem, ou bicarbonatos e carbonatos sobem o pH, forçam para cima, e os não carbonatos forçam para baixo, ok? Sendo que a dureza de carbonatos ela é temporária, porque por fervura ou aquecimento da água, ele sai do processo de produção de cerveja, ok? E depois nós falamos sobre alcalinidade, que é a quantidade de bicarbonatos contidos na água, segundo a literatura alemã. Já a literatura brasileira e americana diz que é o conjunto de carbonatos e bicarbonatos. Aí nós vimos que as duas estão certas, é que na região que nós trabalhamos em cervejaria, geralmente eles estão mais na forma de bicarbonatos, ok? E por final nós falamos sobre a alcalinidade resto, que é a alcalinidade que sobrou, né? Nós falamos sobre a reação dos dois tampões que existem na água, um é da água e outro é do malte, né? E o que não reagiu continua na água, dos bicarbonatos são a alcalinidade resto. E o mais importante, que para cerveja clara, tipo Pilsen, 2 durezas no máximo. Para lager, o ideal não passar de 5. Cervejas escuras pode ser mais alto.
né? Não vai influenciar no paladar da cerveja. E acredito que é isso que a gente nesse vídeo gostaria de passar. Então eu agradeço muito a paciência de vocês em assistir esse vídeo, espero que agregue um pouco a vocês e até o próximo. Um abraço, beleza? Até mais!